Sim. Era de vidro o seu olho esquerdo, de vidro azul claro, e parecia envernizado por uma eterna noite. Meu avô via a vida pela metade. Eu cismava sem fazer meias perguntas. Tudo para ele se resumia em um meio mundo. Mas via a vida por inteiro, eu sabia. Seu olhar muitas vezes era parado como se estivesse no mesmo ponto. E estava. Ele nos doava um sorriso leve com o meio canto da boca, como se zombando de nós. O pensamento vê o mundo melhor que os olhos. Eu tentava justificar. O pensamento atravessa as cascas e alcança o miolo das coisas. Os olhos só acariciam as superfícies. Quem toca o bem dentro de nós é a imaginação. Meu avô imaginava sempre, eu acreditava. Vencia as horas lerdas, deixando o mundo invadi-lo por inteiro. Ele hospedava essa visita sem espanto. Saboreava o mundo com antiga fome. O que o seu olho de vidro não via, ele fantasiava. E inventava bonito, pois eram da cor do mar os seus olhos. E todo mar é belo por ser grande demais. Tudo cabe dentro de sua imensidão. Viagens, sonhos, partidas, chegadas, mergulhos e afogamentos. Há que se contar o desassossego que as águas nos provocam. Nunca soube se meu avô conhecia o mar. Sua cidade ficava bem no meio das minas. Sei que morava entre um mar de montanhas, um mar de filhos, um mar de paixão e um mar de dúvidas. E devia ser sem tamanho o seu olhar de vidro. Ele parecia conhecer até os depois dos oceanos. Ao ficar diante de meu avô, eu me sentia apenas um menino em seus olhos. Se alguém nos olha, nos multiplica. Passamos a ser dois. Somos duas meninas dos olhos. Mas no olhar de meu avô, eu só podia ser um. E ser dois é ter um companheiro para aventurar, outro irmão para as errâncias. Assim, é sempre possível jogar nossa culpa no outro. E ele desculpa sempre. Toda pessoa é gêmea de si mesma. Há sempre um outro escondido dentro de nós que nos vigia em silêncio. Só aqueles que possuem um olhar de vidro não refletem isso. Meu avô me reduzia, me fazia solitário. Eu me sentia único, órfão, sem portas para saídas. Dizem que ele viajou para São Paulo. Naquele tempo, São Paulo ficava quase em outro país. Foi comprar esse olho que não via. Ele jamais acreditou que em terra de cego, quem tem um olho é rico. Venceu longos dias de estrada, poeira, lama, fantasiado de pirata, como se fosse carnaval. Tudo para conquistar um olho. Meu avô era vaidoso, mesmo sem desejar ter reinado. Voltou com 2 olhos, mas apreciando a paisagem apenas com o lado direito. Pelo olho esquerdo, ele só adivinhava. Um olho era de mentira e o outro de verdade. Mas isso não lhe trazia problemas. Cego é aquele que não quer ver. Ele via muito.
Tudo no mundo é, em parte, uma verdade e, por outra parte, uma mentira. Com o olho direito, meu avô viu o sol, a luz, o futuro, o meio-dia. Com o olho esquerdo, ele via a lua, o escuro, o passado, a meia-noite. Um dia me falaram que a alma tem 2 olhos. Com um, ela olha para o tempo. Com o outro, ela namora a eternidade. Um olho é do amor e o outro é do desamor. Mas eu não conhecia a alma. Sei que se fosse boa, ia morar no céu. Se fosse má, estaria para sempre no caldeirão do inferno. Aprendi isso no catecismo. Ninguém esgota o mundo com o olhar, mesmo possuindo 2 olhos sem vidro. Mas a gente, com 2 olhos, sempre olha e não acredita no que vê. Mas meu avô desejava que toda a cidade o visse com 2 olhos, o que de fato era uma meia-verdade. Mas com o passar dos anos, o povo esqueceria qual olho era o de ver e qual olho era o de enfeitar. Qual era o passado e qual o futuro. As pessoas confundem os lados com muita facilidade. Nunca esqueceriam que um olho era de mentira, feito em São Paulo. Jamais decifrei porque São Paulo tinha uma fábrica de olhos cegos. Tenho medo da palavra verdade. É tão crua, parece feito de faca. A palavra verdade não permite o erro. Daí, não conhecer o perdão. A verdade, se existe, deve ser exagerada demais. É maior que o mar. O mar tem margens e a verdade não. A verdade não possui fronteiras. A verdade não permite perguntas. A verdade é uma resposta falsa. A verdade invade. Eu sempre acreditei mais no olho da mentira que no olho da verdade. Com o olho da mentira, meu avô só me via com os encantos. Fui criado por via das dúvidas. Quando adoecia, minha mãe chamava o farmacêutico por via das dúvidas. Mas por via das dúvidas, acendia uma vela. Por via das dúvidas, escaldava um chá. Por via das dúvidas, mandava benzer. E eu, por via das dúvidas, voltava a ter saúde. A dúvida sempre me salvou. As pessoas que ter encontrado a verdade me assustam. Daí gostar de meu avô. Ele sempre duvidava do que via. E se via, fazia conta que não via. Tem alguém aí com o microfone aberto. Ele escolhia o que ver. Quando nos negamos a ver, é porque já vimos. E fica impossível desver. Eu gosto da palavra crença. Ter crença é ser mais brando, é poder mudar, trocar de lado, ser um dia sim e outro não. É não ser certo nem dar certeza. E a crença do outro pode encantar você, lhe deixando apaixonado. Na paixão, mudamos de lugar. Na paixão, você é feliz por cumprir a crença no outro, do outro, desculpa. A crença escuta. Quem possui a verdade apenas fala. Meu avô
devia viver em dúvida. Não sabia ao certo o que seu olhar alcançava. Ele se recostava na cadeira de balanço e se embalava de mansinho, como se o mundo morasse em seu colo. Balançava leve para não acordar o silêncio. Guardava uma secreta ternura pelo silêncio. Com ele, aprendi que no silêncio cabe tudo. O silêncio decifra todos os labirintos. Não existe um só ruído que o silêncio não escute. Muitas vezes, esse silêncio se misturava com o cheiro do alho que minha avó refogava para o arroz. Possuía o aroma do café coado na hora. Tinha o gosto dos sonhos que minha avó fritava e cobria com açúcar e canela. E se era por demais imenso o silêncio, exalava entre ele um perfume das dálias que enfeitavam o canto da sala. O silêncio é a essência. Se o olho do meu avô via, era uma visão em silêncio. Envolvido pelo silêncio, meu avô dispensava os olhos, abaixava as pálpebras e buscava outras lonjuras. O silêncio era seu bilhete para viagens. Esse sossego se prolongava por grandes horas. Eu buscava adivinhar as terras que meu avô desvendava, as mãos que ele apertava, os oceanos que atravessava, o coração em que se deitava. Mas todo o meu esforço se tornava pequeno diante de tanto segredo e suspiro. Então, meu carinho abraçava meu avô sem necessitar de mãos. Estávamos envolvidos de emudecimento. Agora é Maria Eugênia. Um dia eu virei meu avô. Minha mãe me vestiu de pirata. Eu nem sabia o que era carnaval. Meu desejo era afastar a venda que cobria o meu olho e me impedia de ver melhor. Faltava luz para o meu olhar. Mas sem a venda, eu deixaria de ser pirata e ainda mataria a alegria da minha mãe de me ver como seu pai. Com o olho eu vi o baile, as máscaras, os disfarces. Com o outro, eu invadia caravelas, assaltava navios, vencia mares, me assustava com os tesouros. Como meu avô, eu vi o visível e me encantava com o invisível. Não ter um olho é ver duas vezes. Com o olho, você vê o raso e com o outro, mergulha o fundo. Quase sempre eu sentia que o olho de vidro do meu avô queria enxergar. Fazia um esforço sem tamanho. Enquanto da direita via todos os lados, o olho da esquerda estava imóvel, fixo, preso, pregado, insistindo em imaginar o que estava em sua frente. Era triste e feio ver meu avô olhar de soslaio. Ou melhor, tentar olhar de banda. Um olho ia e o outro ficava. Eu sempre me colocava em frente ao meu avô. Tinha receio de ficar ao lado e seu olhar não me encontrar. Nunca desejei me perder de meu avô. Jamais gostei de vê-lo do lado feio. Nas histórias que me contavam, havia sempre bruxas arolhas. Com o olhar, elas infernavam tudo. Viajavam pelo mundo envenenando os caminhos, transformando fogo em água, o bem em mal, o direito em esquerdo, ratos em morcegos. Mas toda bruxa tem dois lados. Para fazer o mal, tem que conhecer o bem. E meu avô, visto de frente, encarando a linha do horizonte, era um homem bonito, assim com o seu largo olhar paralelo. Eu carregava dentro de mim um desejo escuro, vontade de saber se meu avô retirava seu olho na hora de dormir. Havia sempre sobre o criado, que além de mudo era cego, um pires. Não parecia com o pires de Santa Luzia,
mas bem serviria de berço para um olho cansado de nada ver. Um olho que era e não era. Eu também gostaria de possuir um olho assim que ficasse distante de mim sobre o criado. Ter meu olho me espiando de longe. Quem sabe eu me conheceria melhor, conheceria a minha superfície sem precisar de espelho. Um olho capaz de vigiar meu sono, me protegendo dos fantasmas que nos visitam se descuidamos de nós. E dormir é descuidar-se de si mesmo. Dormir é ficar desarmado, é não ser mais proprietário do próprio corpo. Ah, como o olho do meu avô me enchia de dúvidas. O olho mágico do meu avô não cansava de espiar. Não era um olhar ameaçador, de olho por olho e dente por dente. Se não parecia um olhar de peixe morto, também deixava de ser um olho gordo ou um olho raso d'água. Seu olhar comprido derramava certa doçura tímida sobre todas as coisas, como um olhar de poeta. Mesmo olhando para depois de tudo, seu olhar não trazia inquietações, mas o olhar do povo continuava me deixando atordoado. Imaginar que ele poderia estar lendo o que estava escrito dentro de mim me afligia. E minhas palavras, ainda presas em minha garganta, eu as guardava por linhas tortas, mas que amarradas, costuradas, construiriam uma oração inteira. Eu não sabia se meu avô gostaria de ler a história que ele escrevia no meu coração. Nem sei se ele gostava de orações. A falta de olhos sempre me perseguiu. Tive um galo que se chamava Jeremias. Como meu avô, ele só via um lado do mundo. E não adiantava voar até São Paulo. Não existia olho de vidro para galo. Nem óculos escuros para enganar as galinhas ele poderia usar. Despistava a ausência do olho, deixando a pálpebra sempre fechada. Eu me lembro se ele era cego do olho esquerdo ou do direito. Faz tanto tempo, eu ainda nem usava óculos. Chegava perto dele, passando pelo lado cego e o abraçava. Ele não me via e devia pensar que estava sendo abraçado pelo mundo. Sentir-se amado pelo mundo traz uma emoção suave. Seu olho de ver se via entretido com o milho, o cisco, o chão. Eu não abraçava meu avô. Tinha medo de que seu olho de vidro piscasse para mim. Depois, olho de vidro não fica alegre nem triste. É tão bonito quando um olhar sorri. Meu avô tinha um rosto muito sério. Muitas vezes desejei ver meu avô chorando. Queria saber se olho de vidro contém lágrimas, mas ele não chorava. O motivo ele tinha. Não poder ver o mundo inteiro deve trazer ansiedade. Ver tudo pela metade traz tristeza. O mundo fica parecendo um retrato de meio corpo. Na sala da casa, dependurado na parede, estava um retrato de meu avô e da minha avó, de meio corpo. Dentro da mesma moldura, eles pareciam felizes. O retrato deixa as pessoas para sempre. Um fundo musical? Não sei quem está com fundo musical aí. Bom, mas meu avô chorava. Vou continuar. Mas se meu avô chorava, era escondido. Ele nunca deixava de trazer no bolso do paletó um lenço dobrado em 5 pontas. Nossa Senhora tinha 7 espadas e 7 dores. Meu avô devia sentir mais de 5 punhaladas. E lenço só tem serventia para o choro. O lenço ampara as lágrimas de quem não gosta de rosto temperado. É bom sentir as lágrimas rolando pelo rosto como um rio quente. Sempre gostei do sabor das lágrimas. Minhas dores duravam só o tempo de a lágrima chegar à minha boca. Quando eu passava a língua e sentia o sal, esquecia a dor. A lágrima sempre salgou meu sofrimento com seu mistério. Acho as lágrimas muito cheias de dizeres.
Elas moram dentro da gente e aliviam as dores que também moram dentro da gente. Não sei por que elas não curam a dor antes de a dor doer, mas vou deixar para falar de lágrimas depois. Chorar cansa. Depois de muita lágrima, há que dormir um longo sono. Agora não quero dormir. Minhas tristezas estão maduras. Só tristezas verdes precisam de água para crescer. Também não sei a cor das tristezas maduras, devem ser transparentes. Poucas vezes estive na casa de meu avô, nunca por longo tempo. Chegava e brincava de não querer saber de nada e acabava sabendo de tudo. Eu era curioso e guardava cada minúcia na memória. Coisas no princípio confusas eu só vim costurar mais tarde. A memória é uma faca de dois gumes. Ela guarda fatos que me alegram em recordar, mas também outros que desejaria esquecer para sempre. A memória é como cobra, morde e assopra. Mas todos cuidavam de mim usando contidos carinhos. Lembro-me de um dia no quintal com meu avô, embaixo de um pé de jabuticaba. Eram milhares de olhos pretos me espiando, me convidando a saboreá-los. Queria que os olhos do meu avô fossem pretos para me espiar, como faziam as jabuticabas. Não gostaria de chupá-los, mas eles eram azuis e muito longe do mar. Mesmo assim, eu navegava. Inventava que o mar tinha cortado nos olhos de meu avô. Encarava seu olhar e permanecia ancorado. Mas ver o mar com olhos azuis é o mesmo que ver a noite com olhos pretos. Não deve causar emoções. Difícil é ver o mar com olhos castanhos. Vivia em mim uma vontade de conhecer o mar, mas se ele era longe, morava em mim um medo de meu olhar mudar sua cor. Meu olhar foi sempre descolorido. Não sei se meus primos, tios e parentes se interessavam, como eu, pelo olho de vidro do meu avô. Nunca diziam nada, nenhum comentário, nenhuma interrogação, não pediam nenhum esclarecimento. Só eu não me esquecia de seu olhar. Eu estava sempre de olho no olho dele. Um dia fiquei aflito. Vi uma formiga muito miúda passeando sobre seu olho. O olho de vidro era seco, sem umidade. Talvez ela estivesse encontrando doçura naquele vidro liso e frio. Ela andava acompanhando o círculo da pupila como se brincasse de ciranda ou comesse um olho de sogra pelas beiradas. Meu avô continuava tranquilo, sem sentir nem mesmo uma cosquinha ou formigamento. E eu, com gastura, segurava meu riso. Tive vontade de espantar a formiga, mas deixaria meu avô sem jeito. Ele nunca falava do seu olho, quis devolvê-lo ao formigueiro. Sente medo de a miúda criatura espalhar a notícia e uma fila de formigas curiosas passarem a visitar o olho de vidro do meu avô, carregando folhas e sementes em procissão. Mas a formiga partiu como tinha chegado, misteriosamente. E o olho do meu avô não viu. Com apenas meia vista, meu avô vigiava seus 7 filhos. Maria, Teresa, Júlia, Diva, Afonso, Jafé e Joaquim. Tinha uma mais pequenininha que se chamava Santinha, mas vou deixar de lado. Quando minha mãe morreu, a santa foi morar lá em casa e transformou tudo no inferno. Cismou de casar com meu pai, que nessas alturas já amava a outra. Meu pai, como meu avô, não conseguia viver com o coração desocupado. Meu avô tinha um filho para cada dia da semana, ou para cada fase da lua, ou para cada cor do arco-íris, ou para cada nota musical. Ele não tirava o olho de cima de nenhum dos filhos, se eles estivessem do lado direito. E os filhos preferiam ficar mais do lado esquerdo, escondidos. Maria era minha mãe. Mesmo vigiada, se casou com meu pai, contrariando meu avô.
nunca deve ter namorado pela rua direita. Toda a cidade tem uma rua chamada direita, aonde as moças direitas passeiam. Isso, da minha mãe, eu sabia por ouvir dizer. Se escutamos por muitas vezes o mesmo assunto, passamos a ser donos dele. Amarram escondido, entre uma viagem e outra que meu pai fazia passando pela cidade. Casaram-se, ela fez seu vestido com um pano da cortina da sala, um pano leve que a brisa soprava sem esforço. Não levou a arca com enxoval de linho bordado. Meu avô dizia estar sem recursos. Viver em muitos e diferentes lugares. Meu pai nunca teve um pouso certo. Onde aparecia trabalho, ele assinava o ponto. Viveram felizes por curto tempo. Minha mãe nos deixou cedo. Partiu contrariada numa segunda-feira. Ela era a primeira filha, primeira fase da lua, primeira cor do arco-íris, primeira nota musical. Era um dó ver minha mãe como cigana, sem era nem beira, acompanhando o marido. Cada filho nasceu numa parada. Ela estava com 33 anos, idade de Cristo, quando crucificada. Lembro-me de que quando sua dor era maior que a cruz, ela se assentava na cama, entre lençóis e brancura, e se punha a cantar. A melodia invadia a casa, os cômodos, os quintais, os vizinhos. Sua voz afinada desafinava a nossa esperança. A música foi sua maneira de prolongar a partida. Não havia remédio maior que a canção para ultrapassar esse desespero. Nós éramos 6 filhos felizes entre as alegrias da pequena cidade. Cachoeiras, ruas, quintais, matos, árvores, escola e livros. Envolvidos pela saudade, passamos também a estar no mundo brincando com a tristeza, improvisando carinhos, sonhando apenas com o que já tínhamos. E quando as surpresas apareciam, mesmo pequenas, a vida virava uma festa. Regina, vou lá para a última? Sim. Então, da página 21, eu vou passar para a página 46, que é a última. Meu avô não deixou herança a não ser sua história. Sobraram os ternos de linho engomados no guarda-roupa, a mala com as pílulas, a cadeira de balanço embalando todo o silêncio do mundo. Mas para mim, depois de passar de mão em mão, restou seu olho de vidro. Agora sobre minha mesa, dormindo num pires. E sempre que passo diante dele, repito: olho de vidro não chora. Olho de vidro brilha por não ver. Nunca vou saber o que o olho de vidro do meu avô não viu. Obrigada, Eugênia. Alguém quer falar alguma coisa? Comentar? Podem abrir os microfones aí. Ô, Regina, eu só queria lembrar assim, que eu viajei na hora das formigas carregando folhas para aquela parte do Indês, né? Que ele fala das formigas passando por aquele tapete que parecia um veludo. É lindo como Bartolomeu, em vários momentos, ele fala a mesma coisa e a emoção vem cada vez mais forte, né? Para a gente, assim. No livro que nós lemos mês passado, ele também fala das formigas na mão, né? Nos dedos para escrever. Mais alguém aí quer falar? Ninfa quer falar? Célia, diga, Célia. Sim, boa tarde primeiro para todo mundo. Assim, eu cheguei um pouquinho atrasada, peguei no meio, mas já conhecia esse livro dele, né? E é de uma simplicidade, de uma coisa tão leve, tão do cotidiano da gente, a gente se remonta à nossa própria vida, né? Das nossas lembranças.
É muito gostoso ouvir, muito gostoso mesmo, né? Eu fiquei emocionada sempre quando eu escuto ele, quando leio ele. É isso. Já quero dar uma palavra completamente diferente. Eu não tenho, não tive avô próximo. O pai da minha mãe faleceu antes da minha mãe casar, e o pai da minha avó, como se do meu pai, como se separou da minha avó, quando meu pai tinha 18 anos, meu pai não concordou com isso. Eu o conheci, mas eu não convivi com ele. Então, quando fala a palavra avô, eu não tenho nenhuma memória, nenhum sentimento. Mas a partir de hoje eu terei todas as do Bartolomeu, com certeza. Gregório, quer falar alguma coisa? Queria ouvir a Nifa Parreiras, que a Nifa tem uma intimidade com essas metáforas do Bartolomeu, que ele está narrando uma história que tem o enredo, mas num plano, e no outro plano tem um discurso. No discurso estão as metáforas, né, Ninfa? Verdade, Gregório. A gente sempre se emociona quando lê, relê esse texto, né? É um texto que ele vai de novo na infância, nas memórias, e é tão bonito que ele fala da memória aqui na página 17. Acho que foi a Maria Eugênia que leu esse trecho. A memória é uma faca de 2 gumes. Ela guarda fatos que me alegram em recordar, mas também outros que desejaria esquecer para sempre. A memória é como cobra, morde e sopra. E é interessante porque, pegando a linha da Cecília, que lembrou do indês, esse trecho aqui também faz a gente lembrar daquele tempo de voo, que ele vai falar do tempo, ele vai falar da memória. E essa questão dialética é muito presente na obra dele. Então, eu acho que o Olho de Vidro ele reforça esse lado dialético, porque aqui ele fala que a memória é como cobra, morde e sopra. Em outro momento, aqui ele falou também eu acho que ele falou da lágrima, como tendo também 2 lados, assim, essa dicotomia. E o próprio olho de vidro não seria essa dialética da vida que você vê e não vê, você escuta e não escuta, você está calado e você está no silêncio, porque ele está sempre lidando com esse jogo de claro, escuro, dizer, não dizer, ouvir, né? E observar. Então, eu fico pensando assim, que esse olho de vidro é uma metáfora muito importante para ele, também para nós, porque quando ele herda esse olho de vidro, o que você vai fazer com esse olho de vidro, né? Assim, do ponto de vista comercial hoje. Então, é um objeto de muita memória afetiva. Teve alguém que falou também que não tem como não lembrar dos avós, do avô, né? Lendo e ouvindo essa história. Então, assim, é interessante como é que ele faz desse olho de vidro uma metáfora da escrita literária, da criação literária, não somente da vida, mas da própria criação, né? Aquele olho que está ali te olhando e, ao mesmo tempo, está vendo o que outros olhos não veem, né? Um olho que vai ver o lado interno, o lado subjetivo, o lado mais da noite, da escuridão, né? E é muito interessante também, ele tem uma hora que ele fala da dúvida, que eu achei bonito ouvir, acho que foi a Regina que leu logo no início, que ele falava que quando eles adoeciam, a mãe chamava o farmacêutico, por via das dúvidas, benzia, por via das dúvidas,
um chá, por via das dúvidas, o termômetro, o farmacêutico. Eu acho que hoje a gente está vivendo mais do que nunca nessa linha por via das dúvidas, vacina, por via das dúvidas, máscara, por via das dúvidas, não saia de casa, por via das dúvidas, álcool, né? É interessante como que o texto dele não é de agora, mas como que a gente pode atualizar também para aquilo que a gente está vivendo, que a gente está se sentindo, né? Mais alguém quer falar? Eu me lembrei, Regina, Tereza, por Oi. via das dúvidas, eu estava me lembrando, quando eu era criança, eu morei muito tempo com minhas tias e minha avó paterna. Eu também não conheci os avós, mas elas faziam isso. Não, por via das dúvidas, você vai tomar esse xarope de ervas mesmo, depois você vai ao médico. Por via das dúvidas, vamos fazer o xarope, vamos fazer o chá. Então, me lembrei muito disso, muito bom. Mais alguém? Mais alguém? Regina, eu achei interessante que aquela preocupação, se ele ficasse em determinado lado, né, que o olho não ia enxergar. Então, ele tinha aquela preocupação de o avô não vê-lo. Então, ele se posicionava de modo que ele não corresse esse risco, né? Diga, Herculano. Eu estou muito assim, eu não conheço a obra do Bartolomeu, e o pouco que eu já li, especialmente esse trecho aí desse livro, cara, eu vou até, o Gregório, não sei se ele vai confirmar, mas eu vou falar logo aqui, esse mês eu completo 14 anos de poeta, né? E vou comemorar no próximo domingo, fazer uma live falando. E eu convidei o Gregório, porque ele escreveu a orelha do livro, e eu quero falar de avô. Falei com ele, quero falar de avô, porque o meu livro, ou de casa, por mais que eu ouça isso no Nordeste inteiro, mas a minha lembrança são dos meus avós, primeiramente, porque eu morei na casa deles e via muito isso, à noite, chegar gente de noite no escuro e ficar gritando na rua, de casa, porque minha avó tinha sempre uma rede de reserva para alguém passante que chegava à noite para dormir. Então, essas histórias de avô me emocionam, inclusive, porque eu não conhecia o meu avô paterno, mas o materno, além de conhecer, eu convivi, eu chamava de pai, inclusive, né? Tenho algumas homenagens para ele no meu trabalho, na minha poesia, porque essa história aí, do Bartolomeu, do avô, que está aí nesse livro, tudo assim, como identifica o meu avô, porque ele era analfabeto, e aquele cara de uma sabedoria, de uma calma, e ele ouvia, tem umas expressões aí, que ele ouvia rádio em outra língua, e ele, à noite, ele falava sobre aquilo, e ele... tantas histórias, e também esses pontos que foram citados aí me chamam muita atenção, tanto o Via das Dúvidas, maravilhoso isso aí, porque o Via das Dúvidas é maravilhoso. A história lá entre o olho e a imaginação, porque certa vez eu ouvi que a imaginação é mais importante do que o conhecimento. Eu levei um choque assim na minha ignorância, porque às vezes a gente ouve a coisa, só ouve e não... Depois que você raciocina, que você vai entender. E agora, com essa coisa do olhar, entre olhar e a imaginação, então, é uma leitura para você realmente fazer. Adoro ouvir a leitura, se realiza mais rapidamente em mim. Mas eu sou lento, eu não sou nem Martinho da Vila devagar, eu sou quase parando, então eu tenho que ler de novo. Mas de imediato que você ouve, já transborda assim, a coisa, porque maravilhosa a leitura. Parabéns, Regina, parabéns, Eugênia. Parabéns para o Bartolomeu, né? Parabéns, Regina. Oi, olha só. Aproveitando que a gente está aqui nesse momento, contadores de histórias, e Bartolomeu, e falar de formiga, e falar de vidro, eu posso contar. Eu também não tive avô nem avó, tive, mas não conheci. Quando eu nasci, já tinham todos morrido. Mas eu tenho uma história de bisavô que fala do vidro. Posso contar rapidinho? Pode, com certeza. O meu bisavô, avô da minha mãe, era italiano, a minha avó era italiana, eles vieram para o Brasil como imigrantes, ela casou com um alagoano e morou em São Paulo e tal, e teve os filhos. Então, tinha Maria, que era minha tia, e Alzira, que era minha mãe.
A minha avó, que era a Dona Rosa, italiana, pegava de tardinha, botava o pai dela, meu bisavô, para tomar sol no quintal. E Alzira e Maria iam brincar de bolinha de gude. Um dia o bisavô disse que queria uma bala. Elas deram uma bolinha de gude para ele e disseram: olha, avô, tem que chupar até derreter, não pode mastigar. E o velho passou a tarde inteira. Quando foi chegando de noite, a mãe disse: entrem para jantar. A Maria olhou para a Alzira e disse: Alzira, eu acho que hoje a gente vai apanhar. Essa é a história do meu bisavô. Ai, ai. Muito bom, obrigada. Bom, vamos para a Valéria. Valéria vai ler agora. Gregório, Francisco Gregório Filho. Meu mestre, vamos nós vermos aqui. Todo mundo, boa tarde para todo mundo, com quem eu não falei ainda. Está todo mundo me ouvindo bem? Surpresas. Gostava das surpresas. Surpresas simples, com aparência de bobas. A mãe costumava brincar de surpresas. Tereza, tem que fechar seu microfone, senão a música invade aqui. Fechou? Deixa eu começar de novo. Depois dessa surpresa do som, vamos começar de novo o texto. Surpresas. Gostava das surpresas. Surpresas simples, com aparência de bobas. Minha mãe costumava brincar de surpresas, fazer surpresas para os filhos. Ela surpreendia a todos nós, diariamente. De repente, abríamos os cadernos e encontrávamos recados, bilhetes e, às vezes, verdadeiros torpedos escritos por minha mãe. Num cantinho do caderno, em folhinhas pequenininhas dentro dos livros, em dobraduras dentro de nossos bolsos de calças ou camisas, nas bolsas escolares e também nas gavetas de roupa. Até em minhas cuecas encontrei papeletas com "Cuide-se". Dentro dos sapatos e tênis, era comum descobrirmos bilhetinhos do tipo: "Que pé macio e cheiroso. Lembre-se do talco, querido". Nos bolsos das camisas, "Comigo vai ficar mais bonito". Quando punhamos as mãos nos bolsos das calças, lá estavam os papeizinhos, dobradinhos, cheios de palavra de elogio, afeto, carinho e lembranças, para lavar as mãos e limpar as unhas. Ou simplesmente a marca de beijo da boca da minha mãe, impressa no papel com o batom. E ainda pétalas de rosas, já sequinhas. Mas, das surpresas, a que eu mais gostava era a das misturas no arroz. Minha mãe herdara de minha avó essa mania de fazer o arroz misturado. Arroz com cenouras, arroz com espinafre, arroz com bananas, arroz com miúdos de galinha, arroz com mexidinho de ovos, arroz com pétalas de rosa, arroz com torresmo de porco, arroz com milho, arroz com pedacinhos fritos de aipim. Cada dia uma surpresa no arroz. Eu ia para a mesa na expectativa do arroz. Era sempre uma boa surpresa. Até mesmo quando o arroz era com beterraba. O arroz misturado era sedutor. Abria o apetite. E como era bom o baião de dois, o Maria Isabel, o carreteiro, o com passas ao vinho e tantos outros. Outro dia, eu fiz um arroz com pedacinhos de abacaxi. Uma delícia o arroz misturado, principalmente se for surpresa. Outra boa surpresa
é abrir a carteira e encontrar uma folhinha colorida com um poema de letrinhas bem redondinhas. Surpresa. Surpresa mesmo é o frequente bilhetinho com o "Amo você" no fundo das meias. Francisco Gregório Filho. Fica o livro, Lembranças Amorosas. Livro é Lembranças Amorosas. Francisco Gregório, agora você tem que falar. Surpresa, surpresa mesmo são vocês. Vocês, pessoas queridas. Mas eu tinha, aliás, se for procurar até hoje minhas roupas, eu ainda tenho essa mania, não sei porquê, guardo papeizinhos, recados, até às vezes até nota de supermercado, de padaria, no bolso. Então, é como se eu não soubesse andar com as roupas sem os papeizinhos, os bilhetinhos dentro. Mas a minha mãe era professora e tinha 7 filhos vivos. Teve 8 filhos, mas uma menina morreu cedo, ficamos em 7. Mas tinha um horário do dia, já tardinha, para próximo das 18 horas, minha mãe sentava numa mesa no canto da sala, e ali era o momento sagrado de silêncio. E todos de casa, todos nós respeitávamos aquele tempo da minha mãe ali concentrada. E depois é que nós achávamos esses bilhetinhos, né, dentro das meias, dos sapatos, das calças, camisas. E às vezes, minha mãe levantava lá do cantinho de concentração dela, que era também o momento dela planejar as aulas. E minha mãe levantava decidida, ia para a cozinha e preparava um bolo. Aliás, 2 bolos. Um bolo ficava em casa e o outro bolo ela levava para a escola, para compartilhar, dividir com os alunos. E acredito que os bolos que ela levava, preparava e levava, continham conteúdos para as conversas lá com os alunos. Então, a minha mãe tinha esse movimento, que era o movimento de casa, os cuidados da casa, e esses cuidados na escola, para quem que ela ia dar aula, conversar. Tem até um episódio inesquecível, engraçado, um pouco. Minha madrinha, minha mãe trabalhou numa escola, era professora de uma escola pública, e por um tempo a minha madrinha era a diretora. E um dia, uma semana, essa minha madrinha ficou gripada e adoeceu, não foi à escola. Passou, uma colega da minha mãe veio: você sabe, Eliette, a Raimundinha está doente, está gripada, e está de casa mandando recado. Aí minha mãe disse uma expressão que era comum, uma expressão popular, bem vulgar. Minha mãe disse: eu estou cagando para Raimundinha. Bom, passou um tempo, minha madrinha Raimundinha voltou, já curada da gripe, assumiu a direção da escola,
E minha mãe encontrou a minha madrinha, Raimundinha. E minha mãe perguntou, como é que vai, Raimundinha? Está melhor? E aí a Raimundinha, minha madrinha, respondeu, Eliette, é porque eu estou muito ocupada com apanhando o cocô que você mandou para mim. Então, era uma história que era contada em casa, dessas manifestações da minha mãe, que eram de delicadeza e, às vezes, tinham uma espontaneidade assim, bem popular, de expressões populares. Mas as surpresas eram boas, eram os bilhetes e a letrinha dela, às vezes até tinha na letra, nos bilhetes tinha um fragmento de um verso. Era isso. Esse texto fala um pouco disso, mas eu gosto muito de arroz misturadinho, viu? Vem daí, né? Dessas delicadezas aí que você herdou da sua família. Muito bom. Obrigado, Gregório. Alguém quer falar alguma coisa sobre o texto, contar alguma coisa? Eu quero. Eu quero dizer que eu fico muito feliz em ouvir isso, porque essa questão de lembrança é uma coisa que eu alimentei com os meus filhos. Eu tenho 2 filhos, uma menina de 23 e um menino de 25. E ali a gente sempre fez essas trocas, essa coisa de deixar sempre uma lembrancinha. E a menina, até hoje, né? A gente chama de menina, até hoje ela espera, ela sempre fica na expectativa. E o mais interessante é que isso traz e remete à nossa memória, porque eu também convivi com os meus avós, e eu sinto saudade dessa coisa do horário, da determinação, da obediência, sabe? Porque hoje, por mais surpresa que a gente faça, a gente acaba não esgotando, como diz Bartolomeu, a gente não esgota o mundo no olhar, mas a gente sente falta de estar mais junto. E hoje, por mais surpresas que você venha fazer, cada um no seu quarto, cada um fazendo suas coisas, e isso nos remete a uma saudade imensa. Obrigada a vocês por esse texto. Mas alguém quer falar? Ninguém? Bom, então eu vou ler, para a gente finalizar o encontro de hoje, eu vou ler Cartas de Paulo Freire, desse livro, que ano passado até a gente chegou a fazer uma live sobre ele, A Casa e o Mundo Lá Fora, Cartas de Paulo Freire para Ana Tercinha. Paulo Freire, em setembro, faz 100 anos. E aí, Valéria, a gente pode comemorar também em setembro, Paulo Freire. Por falta de comemoração, nosso piquenique não vai deixar de sair. Não vai deixar de sair. Então, eu vou ler a primeira carta que Paulo Freire escreveu para Ana Terça. O livro se chama, depois quem quiser, A Casa e o Mundo Lá Fora, Cartas de Paulo Freire para Ana Tercinha. Eu vou ler aqui está escrito no final do livro. Ana Tercinha tinha 9 anos quando começou a se corresponder com seu primo Paulo, um primo muito mais velho que ela. Ele estava morando bem longe do Brasil e, nas cartas, ia contando à menina como era o mundo lá fora. Mais tarde, ela descobriu que aquele primo era Paulo Freire, um grande educador, e hoje patrono da educação brasileira. E ainda que as cartas vinham de longe, porque Paulo Freire estava no exílio durante a ditadura militar no Brasil. Primeira carta. Querida prima Ana Tercinha, recebi sua cartinha. Fiquei muito contente. Elza também ficou. Achei ótimo que você se lembrasse de me escrever.
recebi também uma carta tão bonita quanto a sua, de Ana Clara. Será muito bom quando um dia você puder vir a Santiago. Então, não só você conhecerá outro pedaço do mundo, como verá outras gentes que falam outra língua que não é a sua e que tem outros costumes. Mas, sobretudo, você verá a nós e nós a você. E então, conversaremos sobre muitas coisas. E você fará passeios e verá a Cordilheira dos Andes, muito alta, muito bonita. No inverno, ela fica branquinha, como se fosse um grande Papai Noel, de barbas bem alvas, imensas e brilhando nos dias de sol. É muito bonito tudo isso. É bonito ver a neve caindo em cima da gente, caindo em cima das árvores. As árvores vão ficando curvadas e todas branquinhas. Parece até umas velhinhas, bem velhinhas, que já não podem ficar em pé. Um dia, eu fui ver a neve cair perto da Casa Azul onde eu moro. Saí de dentro do carro, todo agasalhado, com capote, chapéu e luvas, porque fazia muito frio. E fiquei maravilhado como você fica quando mamãe ou papai trazem uma boneca para você. Aí, comecei a ficar todo salpicado de neve. A neve caía em cima de mim, no meu chapéu, no meu abrigo. A neve caindo parecia poeira do céu. E eu me senti um menino de novo. E quase brinquei de fazer bonecos de neve. É uma coisa boa na Tercinha, que a gente nunca deixe de ser menino. Os homens atrapalham as coisas, complicam tudo. Não sei se você vai entender isso que vou lhe dizer. Mamãe e papai lhe explicam melhor. Cresça, mas nunca deixe morrer em você a Natercinha de hoje, que começa a descobrir o mundo, cheia de curiosidade. Se os homens não deixassem morrer dentro deles o menino que eles foram, se compreenderiam melhor. Mas eu não quero fazer esta carta complicada para você. Carta de gente grande. Mas é possível também conversar com o menino, conversa como esta. Assim, eu converso com Joaquim e Lute, toda vez que eles querem conversar. Da mesma maneira, toda vez que você queira conversar comigo, me escreva. Você é hoje a mais nova de minhas amigas que me escrevem sempre. Da Casa Azul onde estou, lhe mando nesta carta um beijo e um abraço bem forte para seus pais, a quem quero muito. Do seu primo, Paulo, Santiago, Casa Azul, outono 1967. Depois vamos ler mais. Vamos ler Paulo Freire. Meninas, querem falar alguma coisa? Querem matar a saudade? Querem mandar um beijo? Mandar recado? Regina, Oi? Eu queria dizer que, de uma certa forma, hoje nós falamos de correspondências, das cartas, dos bilhetes, e mesmo do olho de vidro, que era uma... E a Valéria, não sei por que a Valéria escolheu a história surpresa para ler, e está no livro Lembranças Amorosas, e, por coincidência também, Lembranças Amorosas, eu escrevi e ficou nas mãos do Bartolomeu,
muitos anos, porque ele pediu para publicar. Ele tinha uma editora, depois essa editora, enfim, acabou, aí ele ia criar outra editora com a irmã dele, ele disse, mas ele ficou com esse texto mais de 10 anos com esse livro em mãos, o meu livro que era datilografado, que ele queria publicar. E um dia... Você tem ainda esse material, Gregório? Não, eu não tenho, Nipa, porque o Bartolomeu passou, eu não sei por quê, o Bartolomeu passou o livro para a Marina Colasanti. Eu acho que eu já ouvi você falar isso. E a Marina Colasanti passou para Edla Van Steen, da Global. Gente, dá um conto, Global. Esse passou. E eu não sabia dessa circularidade aí. Mais um dia, uma noite, eu recebi uma ligação de São Paulo, era a Edla, que hoje já fez a passagem dela, uma escritora, romancista, poeta, e era editora lá da editora Global, estava organizando uma coleção jovens leitores, jovens inteligentes, uma coisa assim. Aí ela falou, eu estou com o seu livro, que a Marina Colasanti mandou eu publicar, e eu quero perguntar a você se você quer modificar quer reler. E eu falei, não, eu nem tenho o original, que o original estava nas mãos do Bartolomeu, não sei como foi parar nas mãos da Marina Colasanti, agora está nas suas mãos. Enfim, e aí eu nem quis olhar o original, e ela publicou, eu acho que é 2000, 2002 que ela publicou. Então, esse livro, Lembranças Amorosas, é fruto também dessa relação com o Bartolomeu Campos Queiroz, que ele queria publicar. E esse livro circulou nas mãos, não sei bem porquê, mas está publicado, estava no catálogo da editora Global, ficou no catálogo por 20 anos, mas agora, por esse excesso de moralismo atual, o livro foi retirado do catálogo da editora Global. Então, agora ele está... Mas ele ainda pode ser encontrado em livrarias, sebos. Então, eu queria dizer para a Valéria que eu não gostei muito da leitura, e foi uma surpresa também, e eu queria saber da Valéria por que ela escolheu esse texto surpresa, se fez essa relação com o texto do Bartolomeu e do Paulo Freire, e agora a carta do Paulo Freire. Bom, quem escolheu o conto foi a Regina. Quando ela divulgou o encontro, falou quais seriam os livros, e eu falei para ela que eu tinha o seu livro, e que, se ela precisasse, eu poderia ler. Então, ela escolheu. Mas, como nada é por acaso, a minha mãe também fazia arroz misturadinho. E hoje é o dia em que a minha mãe nasceu, há muitos e muitos anos atrás. Então, a minha emoção na leitura também foi pelos muitos arrozes, com algumas coisas. E eu adoro arroz, então... Como nada é por acaso, é isso. E a minha mãe chama Tereza. Fala, Manuel. Eu queria... Agora, como a Cecília tinha falado de um caso aí do avô, o Gregório falou do caso da madrinha, e eu já estava lembrando de um caso com a minha mãe. Agora a Valéria falando da mãe, eu vou contar rapidinho um caso que aconteceu ontem. Minha mãe está com 80 anos... e está com suspeita de Alzheimer, né? Assim, quer dizer, suspeita não, só falta confirmar, está fazendo os exames, mas a gente já vem acompanhando e vendo que... E ontem eu liguei e pedi para falar com ela,
E quando minha irmã foi passar o telefone, disse, Emanuela, quem é? Ele falou, seu filho. O que esse filho de uma égua quer comigo? Desse jeito, eu fiquei. E eu ouvi ela perguntar, o que esse filho de uma égua quer comigo? Aí eu falei, quando eu atendi o telefone, eu falei, mãe, se eu sou filho de uma égua, quem é a égua? E aí ela começou a rir, e ali eu já levei para outro caminho, assim, porque ela tá, às vezes ela fala coisas assim, na mesma hora ela volta, em seguida ela disse assim, minha mãe morreu e você nem veio ver, né? Quer dizer, a mãe dela morreu há mais de 10 anos, ela tá. Então, é uma coisa assim que, na hora eu fiquei tão emocionado, e depois contei um monte de historinha, de piada, e ela riu e tal, mas eu achei muito engraçado ela fazer essa pergunta, assim, de cara, antes de pegar o telefone. Mais alguém quer falar? Eu quero. Fala, Maria Eugênia. Eu queria saber do Gregório o que é esse arroz Maria Isabel. Tá sem microfone, Gregório. O arroz Maria Isabel, dizem que o melhor arroz Maria Isabel é feito no Piauí. Mas o do Piauí que eu ouvi. O Mané Herculano vai dizer que é no Maranhão, a Cláudia vai dizer que é na Bahia, e aí cada um vai... E eu vou dizer que o Maria Isabel, lá feito no Acre, Rio Branco Acre, também é o melhor. Que é o arroz, é quase um arroz carreteiro. É um arroz com a carne, com a jabá. Não é isso, Cláudia? É jabá picadinho, não é isso? Agora, será que esse também não é o arroz de alçá? Esse é do Maranhão, esse é outro, né? Tá, mas porque também leva, né? O Maranhão Maranhão é arroz de cuchá. E é bem provável que seja lá mesmo, Igor, porque nós já fomos o maior produtor de arroz, tá? E de curiosidade, só você botar arroz de Maria Isabel na internet, porque, como nada é por acaso, na sexta-feira nasceu a minha filhada, que chama-se Maria Isabel. Então, quando eu li o texto, eu pulava de alegria pelas coincidências, né? Então, é só ir na internet que tem várias receitas de arroz Maria Isabel. E aí eu já posso adiantar que o melhor futuro arroz Maria Isabel será o que eu farei para Maria Isabel. Porque, Gregório, quando você falou uma vez, numa oficina, que acho que a sua mãe fazia o peixe e colocava folhinhas de hortelã no arroz, eu passei a fazer isso também, sabe? Porque eu gosto de incrementar o arroz, então eu passei a usar folhinhas de hortelã. Quando eu faço peixe, eu boto folhinha de hortelã no arroz. E aí eu fiquei curiosa para fazer esse Maria Isabel aí, tá? O arroz, a folhinha da hortelã, que a minha avó punha na água fervendo e tampava a chaleira com aquela água fervida, né, quente, e as folhinhas, era para fazer o arroz. Mas as folhinhas, elas não iam para o arroz, ia só a água, que é essa água que fica com aroma, com gostinho do hortelã. Porque então, eu estou aprendendo mais essa. Eu jogava direto ali no arroz com a água fervendo. Não, fica muito forte, Maria Eugênia, aí não fica sem harmonia. A harmonia é a água apurada, né? Sazonada com a folhinha, mas a folhinha não vai para a panela do arroz. E aí esse arroz é bom para comer com peixe, o peixe aboquinhado na folha da bananeira. Olha! Que horror! Salivando aqui, salivando! Tô babando aqui, gente. Faz isso não.
Eu só estou escutando aí e eu quero falar do arroz da minha avó materna, que eu detestava. Arroz refogado com tomate, cebola, alho e sal. E óleo, né? Não era nem óleo, era gordura de porco ainda. Mas o arroz ficava tão vermelho e eu tinha náuseas. E eu dizia, eu não quero arroz vermelho, não quero. Eu não sei se era o arroz de gente assim do interior. Eles eram de Piraí, Arrozal, Pinheiral, então um pessoal de fazenda. Então fazia esse arroz vermelho refogado com tomate. Eu não sei se vocês já comeram arroz assim. Você já leu Vermelho Amargo do Bartolomeu? Se você ler, você vai entender talvez seu arroz com tomate. Vermelho amargo. Vermelho amargo. Tá, eu sei. Eu vou ler. Isso mesmo. Eu detestava. Você vai entender, Rosa, esse arroz de tomate aí. Isso mesmo. Agora, isso é para provar. Isso é para provar que gosto não se discute, porque eu amo arroz com tomate. Eu não suportava. E aí, depois a minha mãe, a gente não comia, nem eu nem meu irmão, minha mãe tirou o tomate, né? E passamos a comer o arroz branco. Só o alho, e tirou até a cebola. Só alho, sal e óleo. Mas valeu. Ô, Ninfa, diz para a Rosa que ela tem que ler tamanco de lata, que ela vai entender o tomate. Pois é. Gente, elas hoje estão... Fala o que é tamanco de lata, Cecília. Menina, tamanco de lata é o segundo conto aqui de coisas que viram outras. Aquele tamanco que a gente brincava com ele para subir no andar de cima, né? Ou 2 andares acima, enfim. Isso mesmo. Olha, eu vou ler só um trechinho aqui para vocês. Quer ver? Ao abrir a lata de massa de tomate, costumava usar os dedos indicadores que, vez ou outra, se machucavam com o corte. Ela fala aqui do tomate, dá todas as explicações do tomate, macarronada no molho de tomate, né, Ninfa? Não, é imperdível. Coisas que viram outras é um presente. Tá ali, recomendo. Agora, deixa eu voltar aqui, Gregório. Eu, quando escolhi o olho de vidro para ler esse mês, né? Porque está sendo difícil escolher qual que eu vou ler em que mês, e eu aí reli o livro, e na mesma hora me veio surpresas, porque eu tinha lido num outro encontro de um outro grupo do Gregório, eu tinha lido essas surpresas. E aí eu achei que tinha tudo a ver, e no meio do caminho me lembrei da carta do Paulo Freire. E aí eu vou lembrando de tudo que eu já li e vou encaixando e deu certo. Eu queria mostrar aqui, ó, isso aqui são as cartas com a letrinha do Paulo Freire que tem no livro. Eu recomendo que vocês comprem esse livro, que é muito lindo. Mais alguém? Senão vamos dar tchau, já estamos em cima da hora. Eu queria agradecer a presença de vocês todos, da Ninfa, da Cecília, do Gregório. Nós que agradecemos. Todos vocês aí que nos encontramos hoje para matar um pouquinho a saudade, né? Que a saudade está grande. E Regina, quem apareceu aí agora, Regina? Quem? O Wagner. O Wagner. O Wagner já deve estar de saco cheio de ver a gente. Bom, então, olha, lembrando, dia 23 tem Gregório, às 19 horas, no canal de Gregório, no YouTube. Dia 24, no canal do Silvio Carvalho, lá da Bahia. Ele também vai ter uma contação com uma amazonense, acho que é Camila, nome da contadora lá do Amazonas. Dia 25 tem Mabel Veloso, lá da Bahia, que a Cláudia faz um projeto. Como é o nome? É História Viva, né, Cláudia? É uma história viva. A história é contada por quem vive a história. Então, Mabel Veloso, imperdível.
No domingo, a gente tem a Domingueira de Histórias no canal do YouTube do Viva, que é a Janice, que está representando o Rio de Janeiro, que está aqui. No dia 28, quinta-feira, tem o É Nós. E aí, se vocês arranjarem algum tempo para dormir, vocês durmam, tá bom? Vamos comemorar São João e São Pedro. Manuel Herculano, domingo, dia 27, fazendo 14 anos de poeta, vai receber Francisco Gregório Filho. É isso, Manuel Herculano? Eu já falei com ele e ele concordou. Eu quero saber agora que ao vivo está confirmado. Na verdade, eu faço 14 anos, dia 29. Minha história com a poesia começou no dia 29 de junho, exatamente, dia de São Pedro. Mas como eu faço as lives aos domingos, eu vou fazer nesse domingo, dia 27, e com o Gregório. Às 18 horas, a gente vai lá falar desse tema que nos é tão familiar, né, Gregório? Porque ele tem um livro sobre os avós e eu tenho tido muita coisa agora relacionada a isso. Eu sou me emociona muito esse tema, pela relação que eu tive com os meus avós paternos. Aliás, maternos, né? Paterno eu não conheci. Olha o Gregório te imitando, né? Cadê? Não vi! Cadê? De Santa Isabel. Domingo Gregório, tem Nossa Senhora de Santa Isabel, domingo, dia 27. Olha, Gregório, olha só, eu sou um senhor, eu fico rindo aqui sozinho quando eu lembro da sua imitação. Eu estou usando agora laque no cabelo, que é para não ficar assanhado na live. Olha aqui, não se preocupe, eu vou postar tudo no Zap, nos grupos de Zap, isso tudo, né? E espero que vocês aproveitem bastante, porque é tudo maravilhoso. Um beijo a todas. Mais alguém quer falar? Um beijo, um abraço. Até obrigado. Feliz São João, gente. Feliz São Pedro. Um abraço. Tchau, Dueck. Tchau, Cecília. Tchau, Valéria. Tchau, Tereza. Tchau, todo mundo. Tchau, Mônica. Tchau, Janice. Tchau, Tchau, Gregório. Valéria. Tchau, Gregório. Adoro essa hora. Pessoal da Bahia. Tchau, Herculano. Tchau, Wagner. Do Maranhão, Janice. Tchau, Regina e Gregório, até já. Tchau, Regina. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.